Precisa de uma resposta de Deus? Então, você precisa estar conectado ao que a Bíblia diz. Ouça agora uma mensagem com o pastor Luciano Archila. Palavra de Deus que se encontra aí no livro de Provérbios. Se você puder abrir a Bíblia, fica melhor, tá? Mas se você está trabalhando, principalmente você que trabalha em uma máquina, não tire a sua atenção do seu serviço, do seu trabalho. Às vezes você tem essa oportunidade, às vezes você não tem. Então presta atenção. E você, especialmente que não pode abrir a Bíblia agora, depois, hora de almoço, quando você estiver indo para sua casa, ou quando você tiver tempo para isso, você dá uma lidinha no Provérbios, no livro de Provérbios, capítulo 5, tá? Nós sabemos, queridos, que o livro de Provérbios é um diálogo do rei com o príncipe, de um pai para com o seu filho. Mas espiritualmente é um diálogo de Deus para com os seus servos, de Jesus para com aqueles que acreditam na sua palavra e que estão sedentos de uma orientação. A Bíblia, o best-seller mundial, o livro mais vendido, mais traduzido em centenas de idiomas. Se Jesus estivesse por aqui, ainda exercendo o seu ministério terreno, certamente seria um dos canais mais, bem-sucedidos de toda a rede mundial de computadores. Certamente haveriam milhares e milhares de visualizações em suas mensagens, milhares de curtidas e muitos comentários também. Jesus é tudo que você pode ter de bom e de melhor na sua vida no dia de hoje. Preste atenção na mensagem. Sempre penso assim, quando eu estou diante da palavra, diante da mensagem, eu também estou diante de uma responsabilidade, de ficar atento a todos os acontecimentos. Se você entender que não é uma coincidência o que você vai ouvir agora, com o que vai acontecer a partir de agora, você estaria tomando uma atitude bastante inteligente. Eu ouço a palavra de Deus, eu fico atento no meu celular, eu fico atento também no meu e-mail. Quem quiser falar comigo não vai ter esse direito, Eu vou ouvir o que essa pessoa tem a dizer, porque Deus talvez vai usar pessoas para nos ajudar, para nos dar ali continuidade de uma orientação. Então fique atento, não se tranque, fique atento para as mensagens, para as pessoas, para os movimentos que vão acontecer, porque é exatamente através daí que talvez venha uma continuidade de orientação, uma consumação de milagre. Fiquemos, portanto, atentos a todas essas coisas, tá? Provérbios de número 5 diz assim em seu verso de número 1. Antes, porém, de ler, se você está ouvindo a Rádio Gospel Capital agora, manda mensagem aqui no WhatsApp 11 96767 3553. Eu quero mencionar você, quero também falar onde você está aí, a sua cidade, seu estado ou seu país, tá? E claro, se você mandar pedido de oração, eu sou discreto, eu vou apresentar detalhes desse pedido de oração, claro, evidentemente que não aqui no ar. Se eu sentir que é um pouco mais confidencial, íntimo, você pode ter certeza disso. Manda o seu pedido de oração, porque daqui a pouquinho nós vamos entrar em conversa com Deus, viu? Você vai ver, o céu vai tremer, a terra vai tremer, o céu vai se abrir e vai ser uma coisa linda. Verso 1 diz assim: Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina o teu ouvido. Olha só, queridos ouvintes da Rádio Gospel Capital, o verso de número 1 já nos exporta orientações poderosas. O próprio Deus está dizendo o seguinte: atende a minha sabedoria, ou seja, estejam
diante da minha sabedoria. É como se Deus estivesse dizendo assim: é a maior e melhor atitude que vocês vão tomar de estar diante da sabedoria de Deus, da sabedoria que eu tenho, assim diz o Senhor. O ser humano que está diante da sabedoria de Deus não perde nada. Aliás, quem está diante da sabedoria dele sempre vai estar diante de oportunidades, multi-oportunidades. Por isso você, especialmente você que está sofrendo, que está debaixo de humilhação, levanta a tua cabeça agora, nem que seja só para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai te dar aquilo que você precisa. Você vai ver, quando terminar essa mensagem, você vai entender o que você precisa fazer. Deus vai colocar diante de você uma responsabilidade. Se essa responsabilidade for atendida, tudo muda. Pode crer no que eu estou te dizendo, aconteceu comigo, tudo muda. Mas eu sei que quem está desanimado, quem está sem nenhuma esperança nesse momento, a cabeça fica pesada, não quer levantá-la, os ouvidos ficam agravados, a pessoa não tem interesse em ouvir, mas disso depende, dessa reação que você pode ter nesse momento, depende a grande guinada, a grande virada da sua vida. Pode crer no que eu estou te falando, meu amigo. Deus é maior, Deus é poderoso. Se você estiver diante da sabedoria de Deus, poxa, ninguém segura você. Quero mandar um forte abraço para minha irmã Helenice, que está mandando mensagem lá do estado da Bahia, né, irmã? Salvo engano. Então deixa eu te falar uma coisa, a sabedoria é tudo o que você pode esperar de bom nesse dia na sua vida. Então não fique indiferente. Salvo engano, em outros trechos de Provérbios, nós vamos ouvir que a sabedoria, ela assume uma personalidade e ela sai gritando pelas ruas, ela entra nos becos, ela sai pelos valados, ela vai no lugar mais alto da cidade, chamando a atenção dos nécios, das pessoas que não têm sabedoria, porque o grande interesse da sabedoria é se apossar das pessoas. É isso mesmo. Pode ficar em paz, viu, minha irmã? A família Ferreira já está debaixo das nossas orações. Agora, o trecho bíblico continua dizendo: a minha inteligência inclina o teu ouvido. Quer dizer, a sabedoria é a inteligência de Deus. Eu estou super interessado, mesmo sendo transmissor, o veículo transmissor da palavra, em entender o que Ele tem para a minha vida. Eu só dei uma lida rápida e agora Deus também passa a falar poderosamente comigo. O versículo de número 2 ainda guarda os conselhos, quando diz assim, para que guardes os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento. De nada, ouvintes da Rádio Gospel Capital, vale estarmos diante da sabedoria e diante da inteligência de Deus, se não for para guardar essa sabedoria e essa inteligência de alguma maneira dentro da gente. Por que estar diante da sabedoria, da inteligência, diante da palavra, não muda a nossa vida. O que muda a nossa vida é guardar essa palavra, essa sabedoria, o que vem por meio dessa inteligência dentro da gente. É aí que começa a virada da nossa vida. É isso mesmo, é a virada da nossa vida. Se a gente entender que deve guardar, e o Espírito Santo está dizendo, guarde os meus conselhos, que os teus lábios observem o conhecimento, quer dizer, que a gente reproduza esse conhecimento, não apenas guardá-lo. Existem algumas coisas que estragam se a gente guardar dentro da gente. Por exemplo, conhecimento. Conhecimento é uma coisa que é feita para dividir, para repartir. Se você tem conhecimento apenas dentro de si, é uma coisa que meio que estraga. Amor é uma coisa que nós temos guardado dentro da gente para a gente repartir com as outras pessoas. A sabedoria, a palavra, a inteligência do alto, que vem do Altíssimo, que emana do trono daquele que nele se assenta, não é para ficar somente dentro da gente. A gente tem que dividir os conselhos bíblicos com as outras pessoas. A gente tem que falar, a gente tem que conversar com Deus,
A gente tem que falar de Deus. A gente tem que dividir isso com todas as pessoas que estão ao nosso redor. Veja que a partir do momento que você começa a entender essas coisas, a sabedoria, que é um espírito, a inteligência, que também é, ela se apossa de você. E você passa a tomar decisões mais acertadas. Quem está de frente com a Bíblia Sagrada, guarda os conselhos, tem a sua vida completamente mudada. A sua palavra é uma palavra diferente. Quem te viu e quem te vê, hein? Quem te conhece sabe que você talvez tenha características como, por exemplo, uma pessoa impulsiva, nervosa demais. Mas depois que você guarda a palavra de Deus, que você inclina os teus ouvidos à inteligência de Deus, você começa a ter um procedimento diferente. E as pessoas começam a ver isso. Isso é uma coisa espiritual, mas que uma vez praticada, todo mundo, até os não espirituais conseguem enxergar isso. Por isso que as pessoas vão notar uma diferença incrível na sua vida, viu? Também estamos aqui com a audiência da nossa irmã Maria Queiroz. Sou de Parnaíba, Mato Grosso do Sul, né? Continuo pedindo oração pelo meu esposo. Amém, amém. Tô vendo aqui as tuas mensagens. Deus vai abençoar tudo, viu? Que essa família é de Deus. E nós continuamos orando por isso. É como se esse problema, minha irmã, fosse meu. Eu estou com esse problema como se fosse meu. É por isso que nós oramos com tanto empenho. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, em nome do Senhor Jesus, tá? Então, vamos guardar o conselho e vamos reproduzir através dos lábios, ou seja, através da fala dos conselhos, em nome de Jesus. Olha o que diz o versículo de número 3. Aqui nós temos uma interpretação muito espiritual, tá? Eu não sei se você sabia, nem tudo que está escrito a gente tem que entender de maneira literal. A Bíblia é um livro espiritual. Por isso que tem muita gente que lê a Bíblia e eu não entendi. Porque a pessoa não é ainda, na medida em que precisa, espiritual, como espiritual é a mensagem. A mensagem é espiritual. Nós que somos os receptores da mensagem espiritual, temos que ser espirituais também para poder dela se valer. Olha o que diz o versículo de número 3. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Ainda bem que tem alguém para te explicar, né? E eu me coloco como um instrumento de explicação das coisas espirituais para a sua vida. Embora o versículo de número 3 esteja falando de uma mulher, não é uma mulher, literalmente, que o texto está tratando aqui. E por que está falando então, pastor Luciano, da mulher? Porque a mulher é ela várias vezes, ela está, principalmente aqui em Provérbios, como um objeto de tentação. Se tem uma coisa que muitos homens não conseguem resistir, é a uma mulher sensual, uma mulher que dá em cima. Tem homens que não vão escapar dessa mulher. Então veja que é tão difícil de escapar de uma mulher sensual, de uma mulher que dá em cima. Até mesmo as pessoas mais fiéis acabam caindo nos encantos de uma mulher, que a Bíblia está usando esse movimento que é quase impossível de se escapar para dizer a respeito das coisas espirituais. A Bíblia nesse trecho está falando de tentação. Cuidado com a tentação. A tentação é quase impossível de se escapar dela se não tiver temor a Deus, se não for uma pessoa amplamente espiritual ou que esteja em um processo de transformação da carne para o espírito, acaba caindo. Então o texto está dizendo que talvez diante de você nesse momento exista uma grande tentação, que pode ser aqui para a ala masculina, não necessariamente uma mulher que está dando em cima, que quer talvez destruir o casamento de alguém. Pode ser? Claro que pode. A gente pode ampliar para isso também.
Mas essa tentação não é apenas na tentação de adultério, de fornicação ou de situações que envolvam a esfera sexual, lasciva ou coisa parecida com essa. Mas é uma tentação, por exemplo, de fazer o mal a alguém, de prejudicar financeiramente alguém. Talvez essa tentação é a tentação de abandonar a Deus. Isso mesmo, de sair da igreja, de se ver tão fragilizada ou fragilizado nesse momento que vai sucumbir a essa tentação, a tentação de voltar para o mundo. Tentação essa que esteve presente naquele povo que escapou do Egito, depois de 10 pragas caírem sobre a cabeça de Faraó, depois de terem sido vistos tantos e tantos milagres. Aquele povo disse para o líder: Moisés, nos trouxeste aqui para morrer, aqui nem sepulturas tem, pelo menos no Egito sepulturas nós tínhamos. Veja que o Egito é uma representação do mundo. Eles estavam saindo do mundo quando deu vontade de entrar para o mundo novamente. Essa é uma tentação, desanimar das coisas do Espírito, sair da igreja, começar a ver problemas e defeitos em todos os lugares. Quantas pessoas que nesse momento estão repudiando a figura do seu pastor. O meu pastor não tem mais a palavra, o meu pastor não tem mais amor, o grupo de louvor já não canta com a mesma vivacidade, as irmãs do círculo de oração passam e não me cumprimentam, o pastor isso, o grupo de louvor isso, as pessoas isso, aquilo outro. É a tentação, é o diabo trabalhando. A Bíblia nos diz que Deus não tenta a ninguém. Quando nós estamos diante de uma tentação, nós estamos diante de um trabalhar do inimigo. Se você está diante de uma tentação nesse momento, você sabe. Eu não preciso descrevê-la nesse momento, embora eu já tenha dado aqui muitos exemplos. Mas você está diante de uma tentação. E você sabe que se você praticar, você vai desagradar a Deus. Se tem uma coisa muito boa no ser humano, é essa percepção espiritual. Embora a pessoa nem espiritual precisa ser, para ela saber que se ela praticar determinado ato, ela vai atrapalhar a sua família, ela vai entristecer a Deus. Nós não precisamos ser tão espirituais para entender que certas práticas nos levarão para baixo e nos distanciarão ainda mais de Deus. Então, diante da tentação, diante dessa mulher espalhafatosa, perfumada, desses lábios que destilam favos de mel, conforme o versículo de número 3, a tentação tem uma boa conversa. Ela destila através da sua boca perniciosa favos de mel para convencer. Certas situações parecem-nos extremamente agradáveis, mas quando na verdade o seu conteúdo é apodrecido. Fique atento com isso. Por que Deus nos incentiva tanto a não cairmos na tentação? Aliás, na oração modelo, mas livrai-nos do mal e não nos deixe cair em tentação. Uma oração modelo que está registrada lá no Evangelho de Cristo, segundo a ótica de Mateus, a partir do versículo ali de número 1, do capítulo de número 6. Por quê? Porque quando a gente cai em tentação, quem é o maior prejudicado? É Deus. Foi Deus que caiu em tentação? Não. O maior prejudicado quando se cai em tentação é quem sucumbiu a ela, ou seja, é o ser humano. E por que Deus fica tão entristecido quando a gente cai em tentação? Porque Ele sabe que a repercussão, o resultado de cair na tentação não é nada agradável. E Ele, como pai, vai ficar entristecido de ver um filho que se arrebentou. Agora, Deus está hoje nos comunicando. Primeiro, Ele está falando para a gente. Eu imagino que quando eu, como pai, não dou um conselho e vou e vejo a minha filha caindo em tentação, que eu sou pai apenas de mulheres, eu vou ficar mais entristecido. Mas se eu antes dei o conselho e a pessoa caiu em tentação, não é que eu vou ficar feliz, mas eu vou ficar com aquele sentimento de que eu cumpri a minha missão. Eu avisei antes. Deus também faz isso. Quando Deus nos vê na humilhação, quando Deus nos vê perdendo a família, quando Ele enxerga a gente sofrendo, Ele carrega consigo um sentimento que diz: eu avisei.
Não é que ele não vai trabalhar na restauração, mas ele vai ter aquele sentimento de missão cumprida. Eu avisei, eu levantei profetas para falar. Lembra da história de Lázaro, né? O mendigo e o rico? Ele avisou o rico. Profetas foram erguidos para avisar o rico, assim como também foram avisados para avisar o mendigo. Só que quando chegou o momento do fim da vida de cada um deles, um foi para o inferno e o outro foi para o céu. Um foi para o Hades e o outro foi para o seio de Abraão. Deus avisou a ambos. Talvez era muito triste para Deus ver aquele rico que tanto humilhou, que tanto zombou, que tanto desprezou a palavra naquela situação. Mas Deus talvez tenha pensado consigo: eu avisei, não estou feliz, mas é que eu avisei. Quantas pessoas hoje estão indo para o inferno avisadas? Meu Deus do céu, Deus está mandando um telegrama, um Sedex, está chegando no coração, que é o endereço dessa pessoa, todos os dias. Mas se essa pessoa for para o inferno, ela vai com um Sedex na mão, ela foi avisada. Mesmo assim, ela infelizmente não deu ouvidos. Então, quando se cai na lábia da mulher estranha que destila favos de mel, o seu paladar é mais suave do que o azeite. Veja a poesia bíblica para dizer que o mal às vezes vem travestido de coisa boa. Toma cuidado com os convites agora que vão te chegar. De repente você não está vivendo nenhuma tentação nesse momento, mas é de maneira antecipada que Deus hoje está falando. Toma cuidado, não se deixa enganar. A palavra de Deus é a tua inteligência. Por isso que o versículo de número 1 está dizendo: inclina a minha inteligência o teu ouvido, atende a minha sabedoria. Deus está gritando diante de você: fica comigo, não desvie da minha presença, não saia do caminho da graça, não deixe a igreja, não desanime na sua vida. Deus está dizendo isso em letras garrafais. Então ele falou da tentação, ele vai falar da consequência da tentação agora, propriamente dito na sua palavra, no versículo de número 4, que diz assim, mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Eu quero consultar aqui no dicionário o que significa a palavra absinto, mas uma das palavras que Deus pega para nos mostrar de maneira espiritual os grandes perigos, hein? Olha só o que diz: erva aromática da farmacologia das compostos, muito famosa, nativa da Europa. Quer dizer, licor de absinto, uma ação sobre o sistema nervoso, folhas de raízes dessa planta, infusão como excitante estomacal. Bom, eu só sei que é algo extremamente amargo. E é exatamente essa planta, essa substância que Deus está nos mostrando que se a gente cede à tentação, o nosso fim vai ser amargoso. É isso mesmo. Tome cuidado, porque Deus está te avisando de maneira antecipada. Pastor, eu já caí na tentação e de fato essa tem sido a minha realidade. Deus vai levantar você. Mas se você não caiu, não caia, porque Deus está te avisando, horas. Consequência ainda no versículo de número 5. Os seus pés descem para a morte, os seus passos estão impregnados do inferno. Veja a consequência de se ceder à tentação. Existem 2 métodos que Deus usa no seu trabalho cotidiano. É o método da prevenção e esse é o método predileto dele. Não caia. Estou te avisando que se você cair, você vai viver um inferno na sua vida. É o que Deus está dizendo. Não ceda, porque depois que você ceder, você vai perder tua família, você vai perder os teus negócios, você vai perder a tua paz. Pior do que perder qualquer coisa na vida é perder a paz, perder a alegria de viver.
O resultado do pecado é esse. Você perde a alegria de viver. Você tem observado quantas pessoas têm tirado a vida nos últimos meses? Só aqui na igreja chegou, meu amigo, mensagens dos irmãos pedindo oração para as famílias que perderam os seus entes queridos para si mesmos, arrancaram a própria vida. O pecado faz com que as pessoas percam o sentido de viver. Eu sempre pensei assim, poxa vida, por que o suicida não pensa na mãe, não pensa nos filhos, não pensa nos parentes, nos amigos, na dor que ele vai deixar? E aí, sabe que eu tenho uma esposa que é psicóloga e ela me deu a resposta mais razoável e coerente que eu já ouvi para essa pergunta. Ela me disse assim: Luciano, a pessoa suicida, ela perdeu o sentido de viver. Se ela não se preocupa mais com ela, por que ela vai se preocupar com os outros? As pessoas estão perdendo o sentido da vida. Elas não se preocupam mais com nada, absolutamente nada. Elas não se preocupam com pais que vão deixar, com filhos que vão ficar, com parentes, com seus amigos, com Deus. Elas não mais têm esse discernimento. O sentido da vida perdeu completamente. Tudo que ela quer é deixar de existir, porque isso está doendo dentro dela. Não cai. Cuidado, o pecado, ele vem para te arrebentar. E quem é o idealizador do pecado, aquele que começou pecando e peca desde o início, diz a sua palavra, é o diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. E quero terminar com o versículo de número 6 e 7. Para que não ponderes o caminho da vida. Quando uma pessoa é tentada, ela é tentada para ela não ponderar os caminhos da vida, para ela não avaliar os riscos. As suas andanças são errantes, jamais os conhecerás. O versículo de número 7 diz assim: agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis das palavras da minha boca. Eu vou terminar com 8, estou sentindo. Sobre aquela mulher, sobre a tentação, olha o que diz o versículo de número 8. Longe dela seja o teu caminho, e não te chegues à porta da tua casa. A tentação tem uma casa, meu amigo. Não vá até a porta dessa casa. Não pague para ver. Deus é contigo. Se alguém cair depois dessa mensagem, caiu avisado. Se alguém vai para o inferno depois dessa mensagem, a gente nunca sabe quando é que vão gritar a nossa senha lá em cima. A gente nunca sabe quando que é o final da nossa vida. Mas se tem alguém que talvez vá para o inferno e para esse lugar as pessoas estão indo todos os dias, se bem que o inferno não foi nem inaugurado. É uma maneira de dizer. Uma vez que a pessoa morre, ela fica esperando. Aliás, uma vez que a pessoa morre, ela já vai para a perdição eterna. Ela fica em um lugar onde ela já vai começar a ser atormentada. Mas o inferno ainda não foi inaugurado. O inferno vai ser inaugurado. O diabo foi feito para o diabo e os seus anjos caídos. Se o diabo está solto, quer dizer que ele não está lá ainda. Então, haverá um momento, meu amigo, que esse inferno vai ser inaugurado. E as pessoas que já estão sendo atormentadas agora, quer dizer, em um estágio anterior, elas irão direto com o diabo para esse lago de fogo. Toma cuidado, você não precisa ir para lá. Mas se alguém for, vai totalmente avisado. Eu não quero perder a minha vida aqui neste lugar. Eu não quero. É aqui que eu tenho o direito de me acertar com Deus. É aqui que eu tenho o direito de negar essa tentação, me abraçar com Deus. Pastor, a tentação está quase impossível. O que eu devo fazer? Faz um jejum. A tentação encontra mais audiência na vida daqueles que estão carnalizados. A Bíblia fala a respeito do jejum. Se você está quase caindo, não caiu ainda, graças a Deus, você vai fazer um jejum. Você vai enfraquecer a tua carne e você vai fortalecer o seu corpo e Deus vai te dar a vitória. Bonita canção e na sequência a gente volta orando.
graças eu te dou, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Levante os seus mãos e diga: eu levo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou a comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, eu vou sempre te adorar. Nas minhas mãos, Senhor, ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, elevo as minhas mãos, Senhor, ao Cristo, aquele que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno.
Na Rádio Capital tem a oração de um justo. Senhor, ajuda essa pessoa que está precisando tanto. Ela chegou desesperada aqui nessa rádio. E só tem uma coisa pior que o desespero, meu Deus. É quando a pessoa chega muito calma e tranquila porque aceitou a situação que está enfrentando, vivendo. Ou seja, ela já se acostumou, meu Pai, no lugar da humilhação. É quando o que está ruim fica até bom, porque aquela é a rotina, o cotidiano dessa pessoa. O desesperado, pelo menos, meu Deus, ele está buscando, meu Pai, uma transformação na sua vida. Ele não está aceitando o que está enfrentando. Agora, o conformado está precisando de mais ajuda, Espírito. Não tem mais força para lutar. A pessoa está ali há tanto tempo que ali e dali ela fez a sua casa. Ela contraria o que está escrito na sua palavra, que o servo Davi disse que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. É ainda que eu ande, não ainda que eu more. A gente vai passar por momentos difíceis na vida, mas a sua palavra diz para a gente não estabelecer a nossa tenda ali, armar a nossa moradia naquele local. Então, meu Deus, que essa pessoa tenha uma força reativa agora. Que ela não aceite o que está enfrentando. Porque muitos foram o que caíram na tentação e foram derrubados, meu Deus. A casa caiu completamente. Se esse é o caso dessa pessoa que está me ouvindo, restabelece ela. O Senhor vai precisar dar forças a ela. O Senhor vai precisar levantar a gente e colocar do ladinho dela. Ela sozinha, inclusive, não vai conseguir. Por isso que nós estamos em oração, Deus, pedindo por essa vida. O problema não é meu, mas da ótica mais espiritual, ele passa a ser. Porque se essa pessoa está sofrendo, o Senhor não está feliz. E se o Senhor não está feliz, isso me incomoda. Aliás, se essa pessoa não está bem, isso também me incomoda porque ela é minha irmã. Essa falta de paz no coração está fazendo quase essa pessoa explodir, meu Deus. Ficar doente, ter um derrame, um infarto. Ficar com parte do corpo paralisado. Tamanha é a loucura, meu Pai, que quer tomar conta dessa vida. Dá uma anestesia. O remédio está contido na tua palavra. Agora deixa essa pessoa, meu Pai, anestesiada por essa palavra, para ela entender que ainda o céu controla tudo, que o Senhor, meu Pai, está vendo todas as coisas. Ouve a voz daqueles que são seus, que contempla a lágrima daqueles que têm o seu Filho como Senhor e Salvador. O Senhor está guardando tudo isso em algum lugar. Está próximo o momento de uma grande reviravolta. Eu te apresento mais uma vez, meu Pai, a minha irmã Maria Queiroz. Ajuda ela, Senhor, em nome de Jesus agora. Alcança essas vidas, alcança elas agora. Dá essa alegria para a tua serva, meu Deus. Meu Pai, faz ela inclusive ter a paciência, Espírito Santo, que essa paciência está se acabando. Ajuda ela agora, em nome de Jesus. Transforma, só uma transformação salva, meu Pai, tudo isso, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, meu Pai. Abençoa também a irmã Helenice. Guarda ela com o seu poder, meu Deus. Tira tudo que não presta. Faz isso agora. O teu Espírito é poderoso para fazer isso agora. Essa oração tem que atingir, meu Pai, milhares de quilômetros para frente. Mas vai lá agora, Espírito Santo. Eu te peço
e te peço com muita humildade. Essa gente, meu Deus, essa multidão está reagindo, eu sei que está reagindo, então nós unimos a nossa fé numa revolta, Espírito Santo. Nós estamos revoltados, não estamos conformados, não. Traz a cura, traz o testemunho para essa pessoa. Entra com providência na vida dos aflitos agora. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, entra com providência no casamento, na vida sentimental dessa pessoa, na família. Essa pessoa está quase perdendo, meu Pai, o sentido de viver, quer morrer. Não, ela tem que querer viver. Entra com vida, onde o diabo já determinou a morte. Isso. Eu sei que o Senhor nesse momento está levantando muita gente, meu Pai, agora. Isso. Essa palavra não veio para melhorar o ambiente, ela veio para transformar a vida. E é com base nisso que nós já te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Poder transitando sobre esse estúdio agora. Que alegria espiritual que eu estou sentindo. Espero que você do outro lado tenha recapitulado a tua vida nesse momento e que Deus tenha acrescentado força sobre a sua estrutura agora. Eu sei que não está fácil, mas está pior para o diabo, porque agora a tua fé foi levantada, erguida, a tua esperança voltou de novo. Está ruim para o diabo agora. Mantenha a tua cabeça erguida e Deus seja contigo. Se você puder ajudar a Rádio Gospel Capital, hoje é dia de você poder ajudar. Sabe como que nós honramos a Deus? Primeiro ponto, quando a gente ouve a sua palavra e pratica a sua palavra. Isso é o que um pai mais quer, é que quando ele solta um conselho, os filhos vivam no conselho, porque ele sabe que vai dar tudo certo. Essa é a primeira forma de honrar a Deus. E a segunda é continuar obedecendo a sua voz, para que a transformação de vida
seja uma total realidade, viu? Quero te ler aqui Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10, e a gente já está terminando. Diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Ou seja, a Bíblia está falando de prosperidade por meio da honra, hein? Então quer dizer que a honra é uma poderosa semente que resulta em prosperidade. E o texto está dizendo para você honrar a Deus com os seus recursos. Isso. Pastor, mas eu tenho pouco e você acha que Deus está esperando muito? Deus não precisa do seu e do meu dinheiro, Ele precisa da tua honra. Quando você honra a Deus na palavra, pode ter certeza que na vida você vai colher os resultados, porque a honra é uma semente que logo germina, estoura, brota e já dá os seus dividendos. Ajuda a Rádio Gospel Capital hoje, é o meio pelo qual Deus está colocando um trampolim diante de você. Salte sobre esse trampolim lá para cima. Pode ter certeza que Deus vai te honrar, que você vai mergulhar em uma terra de acontecimentos. Abençoe a Rádio Gospel Capital com uma oferta financeira no dia de hoje. Isso mesmo, faça isso hoje, em nome de Jesus. Abençoe a Rádio Gospel Capital com uma oferta financeira através do Pix 11 9 6767 3553 11 9 6767 3553. Você está ouvindo a rádio pela Rádiosnet? Eu tenho que pagar a Rádiosnet hoje. Abençoe a Rádio Gospel Capital com o que você puder. Você está ouvindo a rádio pelo aplicativo da Rádio Gospel Capital? Me custou uma fortuna isso. Eu tenho que pagar isso mensalmente. Ajude a Rádio Gospel Capital. Hoje eu tenho que pagar a internet, é tudo junto. Ajude a Rádio Gospel Capital com um pouquinho. Se cada um fizer só um pouquinho, ninguém sozinho vai precisar fazer tudo. Se todo mundo se juntar, ninguém sozinho vai ficar muito apertado. Ajude a Rádio Gospel Capital. Afinal de contas, se essa rádio tem abençoado você, abençoe também, na forma de gratidão, essa rádio a Deus, que tem sido o veículo que Ele tem te apresentado diariamente para te abençoar. Muito obrigado. Eu repito aqui, chave Pix no modo celular 11 9 6767 3553. Não deu tempo de anotar? Em 15 segundos eu solto a vinheta que te ensina como. Eu sempre digo por aqui e jamais me cansarei de dizer que a Rádio Gospel Capital é a rádio que se importa com você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Ajude-nos a ajudar pessoas. Seja a resposta de Deus ao aflito. Contribua. Faça um Pix para 11 9 6767 3553, usando a chave como celular. E Deus te abençoe ainda mais.